Olá, sejam bem-vindos a mais um CapilhaCast. Eu sou a doutora Cíntia Petiti, tricologista, médica especialista em medicina capilar e dermatologia, e hoje eu estou aqui com a doutora Amanda Andrade, pediatra, especialista em nutrologia infantil, e vamos falar um pouquinho sobre queda capilar na infância, né, Amanda? Isso sim. Mas e aí, me conta, como é que é receber esses pais, esses pequenos no consultório? Quando alguém chega lá, como é que o pai, a mãe diz? Amanda, tá caindo o cabelo, qual que é a fase? Fala um pouquinho para todo mundo, como é que joia. acontece? É um prazer estar aqui com você, Cíntia. Obrigada pelo convite. A queda capilar, já assim, os pais no começo já têm a primeira preocupação quando o bebê é recém-nascido. Porque logo nas primeiras semanas de vida, até os primeiros 6 meses, pode acontecer uma queda capilar que é transitória, benigna, esperada dessa fase. Então já chega com essa queixa, a gente já tem que desmistificar que é esperado, que pode acontecer principalmente aqui na região atrás da cabeça, às vezes fica com algumas falhas. Também é muito comum os pais chegarem, meu filho está perdendo mais cabelo, e às vezes é um eflúvio telógeno, que é após 2, 3 meses após uma infecção, uma cirurgia, quadros que a gente tem que tranquilizar os pais. É verdade. Mas aí existem os quadros que a gente tem que começar a pensar e investigar, né? É verdade. Eu falo que a Alice mesmo, a minha primeira mãe, né, de primeira viagem, e eu lembro que ela começou a ter uma perda capilar, e na época, dermato, eu ficava olhando, pegava o dermatoscópio, gente, deixa eu ver. E na verdade, como eu era também muito cuidadosa, às vezes eu sentia um certo atrito mesmo, demais, por ficar muito tempo deitadinha. Sim. E esse atrito, ele realmente às vezes faz essa perda também, um pouco mais exagerada nessa região occipital, que é atrás aqui, né, do cabelo. Mas aí eu lembro a pediatra da Alice, era a Lúcia, aí ela sempre falava, não, Cindy, tá tudo bem. Filha de dermato que fica de olho no cabelo e não sei o quê. Mas é assim, eu recebo também muito lá no consultório, eu não sei como é que é a sua demanda, porque eu percebo também que sempre o pediatra é o primeiro a ser avisado. Não, isso é uma demanda que eu percebo. E chega lá no consultório, às vezes, coisas mais graves. Sim. Tive jaquério, né, e tudo mais. Mas aí, fala um pouco, o que você já viu, antes de chegar lá no problema mais, vamos dizer assim, intenso, mais grave, para mim, vamos dizer assim, o que você já viu da parte patológica, fora do padrão, assim, que é mais comum? Quando a gente pensa nessa queda capilar patológica, digamos, existe um leque, né, de possibilidades. Então a gente tem que ir pensando, assim, de acordo com a história, com o exame físico, e pensando em qual hipótese se encaixa melhor. Mas, por exemplo, tá com uma queda difusa, mais aumentada, aí nós vamos pensar, quem é essa criança, como que ela está se alimentando, como que é, né, a questão dos hábitos de vida dela. Porque hoje, não sei, você pega isso, provavelmente muito no seu consultório, até com adultos também, que é aquilo que a gente chama de fome oculta, que é uma pessoa que aparentemente está bem, está dentro do peso ou até acima do peso, mas você vai fazer exames, elas têm diversas deficiências nutricionais, principalmente ferro, zinco, B12, magnésio. É verdade. E isso a gente vê muito pelo consumo exagerado de ultraprocessados, né? Que dão esse aporte calórico, mas muito baixo nutricional. É verdade. E pensando também em outras causas patológicas, e principalmente em crianças, questões como micose do couro cabeludo. Conta de, às vezes, estilo de vida, até mesmo crianças que ficam menos com os pais, mais em escolinha, por necessidade mesmo, a gente não pode nem, né? Mas realmente, às vezes, crianças que ficam mais na escola e começa a ter uma proliferação fúngica mais exacerbada, que às vezes não tem aquele olhar, aquele cuidado em casa também. E compartilha, às vezes, né, as coisas, toalha, e às vezes fica muitos dias sem lavar o cabelo, isso é algo que você deve sempre frisar. É verdade. E eu falo também que, às vezes, esse paciente que aí entra em você, que tem essa predisposição a uma proliferação fúngica maior, essa criança, às vezes é por conta de uma deficiência alimentar, de nutrientes, minerais ideais, né? Com certeza. E que às vezes tem essa dificuldade desse olhar para essa criança que às vezes a correria do dia a dia
E o mais fácil, que eu falo que são os que a gente abre e não os que a gente faz, né? Sim, Acaba a criança ali tendo esse contato maior. com né? certeza. Mas, e aí? Quando vai assim lá no seu consultório, como é que você dá o puxão de orelha? Como é que é? Porque a gente fala que pediatra, ô profissão abençoada, né? Como é que faz? Me fala um manejo. Não, na verdade, assim, primeiro a gente vê como que é o hábito, inclusive, dos pais, né? Porque eu Aham. falo que tudo começa pelos pais. Então, a gente tem que fazer uma base muito bem feita, principalmente naquela janela de oportunidades, são os primeiros 1000 dias, né? Que é da gestação até os 2 anos. E depois seguir mesmo, a gente tentar ter a alimentação sempre mais natural possível, estimular os filhos a ter atividade física. E a questão das telas também, né? Que tá pegando bastante, crianças muito ansiosas, É verdade. né? E aí entra muito, que chega pra mim, eu não sei se chega tanto pra você, a areata, Sim. né? Então, a areata é uma doença autoimune, que acomete tanto criança, Sim. como também pessoas, né, adultas, e está muito relacionada com a parte emocional. Então, a primeira coisa, às vezes, quando eu vejo uma criança, é a escola, né? Se os pais estão bem. Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado. Nessa parte também entra a tricotilomania, que é aquele ato, gente, de, sem perceber, de dar um prazer, de retirar, né, o fio. E às vezes a criança nem sabe o que é aquilo, mas ela começa a ter essa mania, né? E por isso que a gente tem que ter esse olhar no exame físico também, porque a tricotilomania, a criança vai ter tamanhos diferentes de cabelo, então a gente tem que ter, e você tem muito esse olhar, né, por exemplo, na micose, ela já vai ter uma descamação, uma coceira, já na areata são aquelas placas mais, né, assim, sem tanta descamação, então isso faz a gente pensar. E, de fato, a questão da ansiedade das crianças leva muito, porque a doença autoimune, na verdade, ela tem uma composição genética, mas ela está adormecida até alguma coisa ativar. Isso, eu falo que é uma chave na ignição. Então, às vezes, a criança já tem aquela chavinha lá, mas não foi ligada. Exatamente. E aí, algo faz isso a desenvolver e a desencadear. Sim. Né? E aí, eu falo que é um cuidado pediátrico, comigo, como você falou, em relação à tricoscopia, que é o exame físico para a gente ver a doença, se está em atividade, o grau que está, o score, né, e tudo mais. Então, isso é muito importante, essa parceria. Com certeza, né? A gente sempre encaminha. E também, quando a gente pensa, por exemplo, numa doença autoimune, nós temos que ficar alerta para outras doenças autoimunes, né? Então, vamos medir uma glicose para ver se não tem ali, né, uma diabetes tipo 1, doenças reumatológicas, função da tireoide, que a gente pega bastante, às vezes, né, hipotireoidismo. Então, tá ligado, né? É tudo trabalho multiprofissional, né? É verdade. Eu falo que a gente não consegue, Amanda, trabalhar sozinho mais hoje em dia. Ainda mais nessa medicina, que é uma medicina preventiva, né? Eu falo que as profissões, elas se interligam mesmo. E a gente precisa e deve ter esse olhar né? Para que a gente consiga ter esse paciente cada vez mais saudável, né? E também, Amanda, como que é a demanda, às vezes, quando chega da família, para estar pedindo exame? Falar assim, doutora, eu acho que ela não tá no seu 100%. Tem uma idade que você costuma pedir exames laboratoriais de sangue? Porque a gente sabe que na criança é mais complicado. Como é que você lida, assim? Eu sei que é muito personalizado, mas como que funciona? De fato, assim, a gente tem que analisar caso a caso, mas geralmente a família chega com alguma demanda, por exemplo, está ficando muito doente, até que a gente fala que, olha, primeiro ano de escola, se for, tá liberado, porque acontece, né, bastante. Mas, por exemplo, também, a criança tá com uma dificuldade de atenção na escola, a escola tá chamando a gente para conversar, chega essa queixa que tá muito comum também. Então, essas situações faz a gente pensar, olha, como que tá? Por exemplo, tá tendo muita dermatite na pele, tá, queilite angular, naquela questão da boquinha que fica machucadinho. Então, tá com mais machucados, o machucado demora pra cicatrizar. Então, todas essas queixas fazem um alerta pra gente. E lógico, eu vendo como que é a alimentação,
Eu já Entendi. consigo sentir se ela vai ter, né? Aham. Porque até porque uma criança que tá querendo mais ultraprocessados, a chance dela ter um zinco baixo, por exemplo, É. que realmente atrapalha no paladar da criança, Uhum. que ela vai querer, ela vai, né, se atrair mais para esse É. tipo de alimento, é muito comum. Então a gente vai tendo esses sinais de alerta e aí a gente vai pedindo mesmo conforme a demanda. É. Eu falo que zinco baixo, ele faz muita atopia, né? Muito. Na pele, molúsculo, eu vejo que Molúsculo aparece muito a parte viral, fica muito exacerbada, Com né? certeza. E aí, você monta, nessa parte da sua especialização da nutrologia, Sim. como é que você lida com essa parte? Você chega a dar, não falo montar cardápio, porque a gente sabe que isso é mais do nutricionista, Sim. mas você faz algo pontual na alimentação? Sim. Ou como é que funciona essa parte? Até porque isso é vida para o cabelo, né? Com Então, certeza. assim, a gente quer uma criança saudável, com um cabelo bonito, Sim. mas como é que lida nessa parte? Além da suplementação de acordo com a necessidade, porque eu falo que vitamina é quando necessário, né? A gente tá vendo muito agora também hipervitaminoses, Isso. principalmente vitamina E que faz D, queda de cabelo, enfim. viu, gente? Exatamente. Faz queda. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. E aí, a gente sente conforme... Então, além da suplementação, eu vou falar pra família, olha, o zinco foca em tal e tal alimento. E a gente vai sentindo, né? O cálcio... Tem outras fontes além de leite, que às vezes vai falar, meu filho não gosta de leite. Mas vamos ter uma pasta de gergelim, outras coisas, né? Leite vegetal. Então, a gente vai conforme mesmo... A minha menina mais nova, a Lara, ela eu falo que ela é uma vegetariana. E ela não gosta de proteína mesmo. E é uma luta. Até ovo, até tudo. E aí, eu fico sempre de olho no cabelo dela. Porque Com a gente certeza. sabe que, né... E faço exames, ferritina, dou uma olhadinha sempre no ferro. Mas assim, o que eu tenho de armas pra realmente ali ficar olhando é textura de pele. Então, e eu tenho esse olhar porque eu sou dermato. E ela tá sempre com a pele meio mais áspera, com uma mesmo cuidando. Mesmo cuidando, mas eu sei que há deficiência. E suplementação de vitaminas. Perfeito. Mas isso é um calo ali, é uma pedra no meu sapato, porque eu fico muito preocupada mesmo. Com certeza. E nessa hora é importante assim, o meu trabalho junto com uma nutricionista, por exemplo, porque aí ela vai conseguir ver mesmo qual é a oferta proteica que sua filha está tendo naquele dia. Porque em alguns casos, até a pessoa fala, o uso de whey, com certeza não é a primeira indicação, né? Eu já ouvi falar. Não, a gente quer que consiga através de alimentos de verdade, né? Se possível para a criança. Mas casos isolados, às vezes que a criança rejeita, tudo pode ser avaliado, analisado, né? É verdade. A Lara, assim, nós estamos bem de olho, o meu marido também, o Ricardo, mas ela tá suplementando bastante, mas ela é uma que eu fico de olho por conta do cabelinho mesmo, porque é um cabelo mais fino, é lindo, mas eu fico ali de olho. Sim, você tem que estar mesmo, sempre. E Amanda, me fala uma coisa, qual outro sinal de alerta no consultório que você fica de olho quando a mãe fala que para ter uma atenção maior na parte capilar? Tá. A gente tem que pensar em tudo que vai atrapalhar a absorção de vitaminas. Isso, né, no futuro pode acontecer. Então, por exemplo, uma criança que vem com uma queixa de diarreia crônica, tem sempre uma distensão abdominal, não está ganhando peso de forma adequada, temos que pensar ali numa doença celíaca, fazer exames para ver, entendeu? A gente tem que excluir esse tipo de causas. Ou até casos mais graves, doenças renais, cardiopatias, tudo isso pode atrapalhar. E a própria disbiose, né, o intestino que não está funcionando tão bem devido a essa alimentação que hoje em dia está muito ruim, também atrapalha essa absorção de nutrientes e a gente tem que estar de olho em tudo isso. Eu me preocupo tanto com os adultos no consultório sobre realmente essa regulação intestinal para que tenha essa absorção, mas sinceramente eu não sabia. A gente usa lactobacilos em criança em alguns casos ou tenta mais essa parte natural? Como é que é? Sempre mais natural, mas existem sim algumas linhas que a gente pode utilizar, dependendo se for uma diarreia, existe sim pra dar uma regulada. O zinco mesmo é indicação, né, para diarreia. Mesmo que o zinco esteja normal, se a criança tem uma diarreia, a gente pode entrar sim com o zinco. Que legal. Tem alguns momentos que a gente entra. E eu acho que sempre lembrar para a família que o corpo fala, né? Então a gente
como que tá o emocional dessa criança? Hoje mesmo eu conversei no consultório com um paciente que estava só em videogame, estava já com obesidade e muito ansioso. Eu falei, olha, vai ser criança, né? Hoje a gente está querendo acelerar muito esse processo. Eu falei, você só tem agora para ser criança, depois você vai ser adulto pro resto da vida. É verdade. Eu falo que as crianças de hoje em dia, elas querem crescer rápido, né? Às vezes a minha menina fala assim, eu queria ter a idade da minha irmã mais velha, da Alice. Eu falo, Lara, minha filha, pra que essa pressa? Mas é verdade. Então, pra gente fechar, eu falo que pra criança, eu acho que quanto menos a gente desembalar e mais realmente a gente descascar frutas, né? Fazer coisas naturais, eu acho que é o ideal, né, para a gente estar nessa linha mais natural possível e buscar realmente esse ser criança, essa qualidade de vida mais normal, que fugiu do normal, né? É natural, às vezes, ficar ali no videogame, ficar na televisão, mas eu falo que fugiu um pouco do que realmente... do que é a criança, né? Com certeza. Aproveitando, então, tem pacientes que eu acabo te encaminhando, né? Que às vezes tem um quadro mais importante aí de alopecia areata, a micose do couro cabeludo. Como que você faz esses tratamentos, assim, lógico, né? Mais por cima, mas como que você leva? O quadro de alopecia areata, fora esse quadro que a gente fala que precisa ser tratado também 360, com a parte, né? Psicológica, um envolvimento emocional maior, a gente precisa usar, às vezes, algumas medicações que precisa injetar, né? Às vezes precisa só tomar, mas quando a gente precisa, às vezes, aplicar o corticoide, o anti-inflamatório, que é o antídoto dessa inflamação para as mães poderem entender, para haver uma repilação, né? Porque a gente sabe que a alopecia areata, ela não é uma alopecia cicatricial. Então, ela faz o fio cair, mas ele repila novamente. Então, por isso, quando a gente aplica a medicação, desinflama ali o localzinho e faz um recrescimento. Outro tratamento também que a gente faz é quando tem uma micose muito exacerbada, igual o Kerion, onde há um abscesso, às vezes já tem sinais sistêmicos ali dessa micose que houve uma ação inflamatória muito grande. A gente precisa também usar antibióticos, aplicações às vezes, se necessário, local, dependendo, uma drenagem, né? Mas tudo isso também é muito individualizado, né? Graças a Deus, eu falo que na parte da pediatria, os pais, eles são muito atenciosos e preocupados, você sabe? Então, eu falo que qualquer coisa chega primeiro no pediatra. Sim. E às vezes, quando chega pra mim, é só aquele quadro mais exacerbado mesmo, que foge do alcance de vocês, né? Mas eu fico muito feliz de estar sendo sua parceira e quero te agradecer imensamente por você ter aceitado, ter vindo aqui bater esse papo comigo. E obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui comigo, conosco, né, Amanda? Com certeza. E fiquem ligados nos próximos episódios do Capilha Cast e até mais!